com o nosso querido Daniel Duque. Ele é pesquisador de economia aplicada da FGV IBRE. Professor, vem para cá. Cadê o professor aqui na minha tela? Está ali. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mercado Aberto. Professor, a gente está falando muito da expectativa do PIB de amanhã. E eu acho que talvez um dos principais indicadores na economia que vem sustentando essa robustez, né, esse crescimento da economia brasileira é justamente o emprego. A última PNAD contínua mostrou o desemprego em 5,8%, que é a taxa mais baixa da história. O CAGED, que são os empregos formais divulgados na semana passada, embora tenha havido uma pequena desaceleração, ficou um pouquinho abaixo do que previam os economistas, mesmo assim mostra uma grande geração de vagas. Eu quero saber com o senhor como é que a gente diagrama esse quadro do emprego atualmente no Brasil. A gente pode dizer que a gente está em pleno emprego? É correto usar fazer essa avaliação ou não? Olha, a gente está, sem dúvida, num cenário muito próximo de um pleno emprego, com algumas pressões inflacionárias que já existem, já estão ocorrendo tem algum tempo, né, que levaram também ao aumento de juros, mas também não é um plano de emprego, digamos, fora de controle, uma situação em que a inflação acaba muito, a inflação de serviços principalmente, acaba muito pressionada e tudo. E por que isso? A gente está numa situação institucional um pouco melhor em termos de leis trabalhistas, etc., em relação ao passado. A gente também está passando por um período, né, desde ali do pós-pandemia, de uma entrada, né, de jovens trabalhadores, né, de mais pessoas que estão mais escolarizadas do que as pessoas que estão saindo. Então isso também ajuda, né, a ter uma taxa de desemprego menor, porque são pessoas com mais qualidade que acabam tendo mais facilidade de encontrar emprego. E também a gente tem uma questão de que a nossa taxa de participação ela está bem menor do que no pré-pandemia, né? Ou seja, tem menos pessoas procurando emprego, tem menos pessoas buscando uma ocupação, de modo que isso ajuda também a manter a taxa de desemprego um pouco mais baixa do que ela seria caso a gente tivesse com a taxa de participação anterior. Agora, professor, se a gente imaginar, por exemplo, acho que é a pergunta de $1 milhão, todo mundo fica imaginando, poxa vida, até o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, sempre recorre a essa comparação. Como o Brasil ainda consegue crescer tanto, apesar de uma taxa de juros de 15% ao ano, quer dizer, a Selic num patamar, no maior patamar da história em 2 décadas, e mesmo assim o mercado de trabalho se mantendo muito sólido, como o senhor disse, não no desemprego muito próximo à mínima, ou na mínima histórica, muito próximo ao pleno emprego, mas também com a renda média do trabalhador aumentando. Como é que o senhor explica essa aparente contradição? Quer dizer, taxa de juros muito elevadas e mesmo assim o mercado de trabalho surpreendendo positivamente, quer dizer, mantendo contratações aí a jato, apesar da taxa de juros. Bom, apesar da taxa de juros, né, ela está muito alta, a questão fiscal ela também importa, né? Ou seja, o governo ele tem adotado, né, desde do início, né, desse governo, tem adotado diversas políticas tentando manter a economia aquecida, apesar da taxa de juros. Ou seja, a gente tem mais investimentos ali no Minha Casa Minha Vida, enfim, mais uma edição do PAC. Tem muito crédito subsidiado que hoje, né, também está sendo oferecido. O governo está tentando, né, aumentar esse crédito consignado. Então, apesar de uma situação de um crédito privado mais caro, existe um conjunto de políticas públicas que tenta manter essa economia aquecida, essa demanda aquecida, fora transferências de renda, que também aumentaram bastante, e também ajudam, com as pessoas comprando, tudo ajuda a gerar emprego. Tudo isso explica parte da história do porquê a gente tem um mercado de trabalho hoje mais aquecido, com o salário aumentando, apesar dessa situação. No entanto, há um fator de surpresa nisso, né? Se você pega expectativas, né, de um ano atrás, 2 anos atrás, a expectativa era que o taxa de emprego já estivesse voltando a aumentar, e o que não aconteceu. Porque justamente a gente está com uma economia um pouco melhor, um pouco mais sólida, a gente está com o mercado de trabalho também um pouco mais resistente do que se imaginava. Aí, de novo, parte explicada pelas políticas públicas, mas há uma questão surpresa, né, que pode ter a ver com questões tecnológicas, adicionais, que realmente é difícil de você prever qual vai ser o impacto, e parece que, de fato, está sendo extremamente positivo para a nossa economia.
Como é que a gente separa isso do mercado formal, que também tem tido um aumento, mas também do mercado informal e dessas mudanças que têm acontecido no mercado de trabalho, Daniel, né? De muita gente optando até pelo mercado informal, não fazendo mais questão de ser CLT, muita gente entrando como MEI, né? O microempreendedor, quer dizer, optando por outras formas de trabalho. Isso ajuda também a dinamizar o mercado de trabalho? Bom, se você for pegar, na verdade, o mercado de trabalho formal, empregos com carteira assinada, não é uma situação tão ruim, pelo contrário. A gente pega números do CAGED, tem havido geração de empregos. No entanto, de fato, há uma tendência, especialmente ali entre os mais jovens, de outros tipos de ocupação, outros tipos de contrato, né, como o MEI, como o Simples, etc., que de fato ajuda, por exemplo, a aumentar a flexibilidade. Pessoas que antigamente tinham que estar num trabalho, por exemplo, no escritório, que ficaram de 9 às 6 da tarde, isso gera uma rigidez que dificulta, por exemplo, se a pessoa quiser mais um trabalho, quiser uma ocupação adicional, enfim. Com as novas institucionalidades, né, do meio, do Simples, esse aumento desse tipo de ocupação, isso permite, por exemplo, que uma pessoa consiga ter vários trabalhos, né, ao longo da semana, ao longo do mês, de modo que isso também ajuda na economia, na geração de emprego e renda. Então, de fato, isso explica parte ali também do porquê que a gente está vendo, né, uma situação tão positiva, apesar, né, desses juros mais altos. Você se preocupa, Daniel, com a segurança para essas pessoas, por exemplo, que não fazem parte do trabalho formal, portanto não contam com todos os benefícios, a segurança de quem tem carteira assinada, de como vão ficar, você me ouve? De como vão ficar essas profissões, né, no momento de previdência, de acidente de trabalho, de possível, a pessoa precisa se ausentar ou precisa se distanciar por algum problema de saúde, por exemplo, essas pessoas ficam muito vulneráveis. A previdenciária, que também é muito importante, né? A gente Exato. tem, no MEI, por exemplo, só existe contribuição previdenciária mais básica, né? Que daria um salário mínimo na aposentadoria. De modo que as pessoas estão realmente optando por uma carga tributária menor, né? Uma carga trabalhista menor, né? Você pega no CLT, tem muitos impostos ali, contribuições, etc., de modo que também uma boa parte do salário acaba sendo retida, né? Não chega ao trabalhador, mas também, em contrapeso a isso, a gente tem uma menor segurança, um menor número de benefícios, de modo que os trabalhadores ficam menos protegidos de fato. Muitas pessoas estão ainda preferindo esse trade-off, né, essa opção, porque preferem ter o dinheiro em mão. E também tem uma questão de que as pessoas, com o mercado de trabalho aquecido, elas têm menos medo da insegurança, né? Elas têm menos medo de uma situação de desemprego, de compensar de seguro-desemprego, enfim, porque elas sabem que caso, né, perca o emprego, vai ter uma opção em breve, né? Então, essa busca por mais flexibilidade também tem a ver com uma situação de mercado de trabalho mais aquecido, em que as pessoas buscam menos por segurança, que é associada ali à CLT.